O 5G chegou ao Brasil este ano e já está presente em todas as capitais. O compromisso das empresas vencedoras do leilão do sinal no ano passado é de levar a tecnologia em municípios brasileiros com a população igual ou superior a 30 mil habitantes até 2029. As discussões sobre a próxima geração do sinal, o 6G, no entanto, já existem. O tema foi abordado no FutureCon 2022, o evento tecnológico que aconteceu em São Paulo e contou com a cobertura do Correio do Povo. O 6G promete trazer ainda mais avanços e a expectativa é de que haja uma verdadeira revolução na sociedade, com a utilização do sinal a partir de 2030. As antenas já transmitem o sinal e alguns poucos celulares, por enquanto, já tem ali no cantinho da tela o aviso que a 5ª geração da rede móvel chegou. A 5ª geração da internet móvel vai deixar a rede potente e mais rápida. Em condições ideais de sinal, pode chegar a ser 100 vezes mais veloz que a atual 4G. Para falar melhor sobre o assunto, o Direto ao Ponto entrevista hoje o jornalista Lucas Eliel, que também apresenta o programa e esteve lá no FutureCon conversando com o pesquisador. Eu sou a Camila Souza. Sejam bem-vindos. Eliel, conta pra gente como foi o evento e qual foi o pesquisador que você conversou no FutureCon. Oi, Camila, um prazer estar contigo no podcast, agora dessa vez como entrevistado. E o evento foi muito interessante, eu participei 2 dias e teve várias discussões sobre internet das coisas, inteligência artificial e o 6G. O pesquisador que eu conversei foi o Paulo Sérgio Rufino, ele é brasileiro, natural de São Paulo, mas agora ele vive em Paris e faz os estudos dele sobre 6G na Dinamarca. Ele, inclusive, era o principal palestrante no evento sobre 6G. Eliel, se tem uma ideia de como será o sinal? Sim, já se tem uma ideia. Os estudos estão iniciais ainda, mas o que o Rufino deixou bem claro é que o 6G vai adaptar coisas que não foram possíveis no 5G. Ele disse que o 6G deve ser uma tecnologia com maior participação humana. Ele vai ser um sinal, digamos assim, antropológico, porque ele deve se preocupar muito com as pessoas e também com questões relativas ao meio ambiente. Ele deve chegar em 2030, um ano que também é importante para a ONU em questões ambientais. Existe algum exemplo prático do que o 6G vai trazer? Sim, se tem também alguns exemplos práticos. O que o Rufino falou lá durante a conversa foi a questão da holografia. Aquilo que a gente vê nos filmes e cinemas deve se tornar realidade, como ele fala nesse trecho aqui. Então, em 2030, comunicação holográfica, aquela que a gente vê no Star Wars, né? Holografia, será um fato realizado. Hoje já estão sendo feitos testes na minha universidade, na Aarhus University, sobre a diretoria do professor Randy Prasad, que é o meu supervisor, e junto da supervisão da professora Albena, eles estão estudando holografia. Então tem um cubo, é uma sala que você entra, decripta toda a imagem sua e transporta para um outro local, onde você pode falar e vice-versa. Porém, os desafios para que essa tecnologia se torne uma realidade hoje é que precisa de muita banda. E o tempo para se digitalizar uma pessoa e transformar num avatar e criar-se num outro lugar consome muita computação. Então precisa-se de tempo, de maturação de tecnologia e também de banda. E por que eu falo de banda? Porque o 5G, qual que é a ideia? O pico máximo de velocidade é 1 GB por segundo. Esse é o 5G ideal. Tá? É lógico que tem 5Gs a vários flavors, né? Para nós. Né? O 6G é 1 terabits por segundo. 1 tera. Então imagine um hard drive de 1 tera por segundo. E antes de 2030, será possível ver algum protótipo do 6G? A expectativa é que sim, haja um protótipo antes de 2030. A gente viu agora com o 5G. O primeiro país que teve 5G foi a Coreia do Sul, ali em formato beta ainda.
E aí depois, agora, né, a partir de 2020 e conforme os anos foram passando, aí a gente viu o 5G sendo aplicado aqui no Brasil, como você mencionou lá no início, já está em todas as capitais brasileiras. E a expectativa é que sim, haja algum protótipo antes, aí, por exemplo, lá para 2028, ou até antes, dependendo de como é que for o avanço dos estudos. Quais desafios o 6G vai enfrentar? São vários desafios, né? Falando ali com o Rufino, ele falou que o 6G vai trazer muita diferença assim, na sociedade, ele vai impactar diretamente na vida das pessoas, porque conforme os anos vão passando, né, o 5G a gente já vê várias diferenças, por exemplo, com a internet das coisas e os equipamentos ficando mais independentes. Então, com o 6G, a gente já vai passar por todas essas transformações. E é interessante eu citar que, por exemplo, o 5G começou a ser aplicado aqui no Brasil e a expectativa é que até 2029 se tenha aplicado em todos os municípios brasileiros com aquela quantia que você mencionou no início. O 5G ele passa por uma padronização. Então, antes da tecnologia ser aplicada, ele tem uma padronização no sentido de que o sinal ele faz isso, isso e isso, ele vai percorrer até esse caminho. Com o 6G é a mesma coisa. E a partir desses anos que forem se passando, a inteligência artificial for evoluindo, vão surgir problemáticas, por exemplo, em relação aos empregos. Hoje, muitos empregos que as pessoas têm, muitas vezes as pessoas com a escolaridade menor, essas vão acabar perdendo esse emprego e vão abrir outros empregos, mas dessa vez pedindo uma especialização melhor. Isso é um dos exemplos. Também tem a questão ética, que a expectativa é que tenham novos marcos regulatórios, como, por exemplo, aqui no Brasil agora a gente vê a LGPD. Tem também a questão da infraestrutura. O Rufino disse até que não deve ser uma questão tão diferente hoje do 5G, porque o 6G deve aproveitar bastante dessa estrutura. Ele até disse, nesse trecho, que talvez o 6G possa ser o último G. Há uma corrente, participando numa conferência agora em Munique, de CONASENS, que significa Comunicação, Navegação, Sensores e Serviços, que foi feita em Munique agora recentemente, em outubro desse ano. Se pensou, julho desse ano, um dos pesquisadores, professor Martin, falou que o 6G talvez seja o último G. Porque a partir dele as coisas vão ficar tanto ao nível de computação e menos de physical layer, desenvolvimento físico. Por que eu falo físico? Porque o 6G está indo para um novo rádio, um novo espectro de rádio, que é perto do espectro de luz, que é terahertz. Terahertz hoje é muito utilizado quando a gente passa no raio-x dos aeroportos, que eles checam você, né? Então essa comunicação ela é uma linha, ela tem um alcance curto, mas ela tem uma banda muito larga, né? Mas o 6G ele vai trabalhar, é uma rede heterogênea, que ele vai trabalhar com isso, terahertz. Então o novo espectro vai ter que ter vendas, o governo vai chegar e falar, olha, empresas estão aqui, vocês no Brasil querem comprar, como foi com 5G, vai ter essa venda, mas vai ter outras tecnologias para suplementar, como comunicação por luz, Optical Wireless Communication. Então, porque só esse tipo de comunicação não é capaz. Sim, muito interessante. Eliel, a gente te agradece por contribuir com o nosso conteúdo, por dividir com a gente a tua experiência no FutureCon. Muito obrigado, Camila. Estamos aí juntos sempre. Se você gostou desse podcast, vale a pena escutar outros episódios feitos pela equipe de jornalistas do Correio do Povo, no site do jornal, no YouTube ou no seu aplicativo de streaming favorito. Convido você também a ler e assistir os conteúdos feitos pela reportagem no FutureCon 2022. Tem matérias sobre internet das coisas, TV 3.0, 5G e cibersegurança. Esse Direto ao Ponto teve a apresentação de Camila Souza, produção de Lucas Eliel, coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes, e edição de Aleph Alencar e assistência de Mariana Neck. O episódio utilizou áudios da Record TV e da Record News. Obrigada por ter nos acompanhado e até a próxima!